Olá a todas e todos, meu nome é Adriano, estarei com vocês neste vídeo trazendo as orientações complementares à Portaria Reitoria 497, 26 de novembro de 2020, através da IN da SGP número 8 de 4 de dezembro de 2020, acerca do retorno gradual seguro das atividades presenciais da Unilab em 2021. Então, o campo de aplicação dessa IN visa estabelecer as orientações complementares aos docentes e técnicos administrativos quanto ao retorno gradual, podendo ser aplicado aos estagiários e terceirizados, colaboradores, conforme o caso. Antes de iniciarmos, propriamente dito, é bom percebermos a definição dos conceitos para aprofundarmos no assunto. Trabalho remoto é a execução das atividades fora das dependências físicas na Unilab pelos servidores impossibilitados de comparecimento presencial ao trabalho. Serviços essenciais são funções administrativas e acadêmicas indispensáveis para o funcionamento adequado das atividades meio e fim da universidade, realizada por docentes e técnicos administrativos presencial ou remotamente. Como traz o conceito aí, trabalho essencial ele pode ser feito remoto ou presencial, desde que seja garantido que os serviços considerados essenciais da Unilab sejam mantidos, que não haja prejuízo aos usuários do serviço. Unidade máxima é a unidade administrativa ou acadêmica diretamente vinculada à reitoria na estrutura organizacional da universidade. Seriam diretorias, pró-reitorias, algumas unidades com definição aproximada de assessoria, como corregedoria, ouvidoria, essas unidades que estão diretamente vinculadas à reitoria. Unidade, departamento pertencente à estrutura organizacional da unidade máxima. Seriam as coordenações, as gerências, os núcleos, as unidades que estão dentro da unidade máxima. Seriam as unidades de FG1, FG2, CD4, dirigente de unidade, servidor ocupante e cargo de direção titular da unidade máxima. É o titular da pasta, né? E chefia imediata, servidor ocupante e cargo de direção, função gratificada, responsável pelo acompanhamento da jornada de trabalho dos servidores vinculados à unidade. E a chefia diretamente superior. Então, nesse sentido, a gente vai trazer agora as orientações do trabalho para os servidores presenciais e remotos, que será feito pelas chefias, a unidade máxima, com as demais chefias imediatas, organizando as equipes para um retorno gradual seguro. Independente do regime de trabalho, remoto ou por turnos alternados de revezamento, presencial e remoto, deve ser assegurado que os serviços prestados não tenham prejuízo, principalmente as atividades consideradas essenciais. Portanto, observe sempre: as chefias imediatas deverão frequentemente avaliar a incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. Os dirigentes de unidades verificar se as atividades presenciais ou remotas, principalmente as consideradas essenciais, no termo do artigo 18 da Portaria Reitoria 497, de 26 de novembro de 2020, estão sendo cumpridas, sem prejuízo aos usuários internos e externos. Então, as chefias vão avaliar a incompatibilidade entre a natureza da atividade e o trabalho remoto. Podemos citar como exemplo as atividades de laboratório, por exemplo, algumas atividades de atendimento que porventura não tenham condições de serem feitas de forma remota, que aí faz o atendimento presencial de forma segura, que a gente vai ver mais na frente as orientações. E aí cabe aos dirigentes de unidade fazer esse acompanhamento de todas as equipes vinculadas à sua estrutura organizacional, devendo assegurar os serviços. Regime de turnos alternados de revezamento. Como proceder com a organização das equipes para o retorno gradual e seguro das atividades presenciais dentro do protocolo de biossegurança? Primeiro, verifique o limite de usuários por sala, administrativo ou acadêmico, definido no projeto de distanciamento social da Pró-Reitoria de Planejamento.
Faça a somatória da quantidade de servidores que estão lotados na unidade máxima. Aplique o percentual de limite de servidores no mesmo espaço laboral diário, conforme previsto no artigo 16 da Portaria Reitoria 497 de 2020, e proceda com a distribuição de acordo com os critérios definidos no artigo 11 da Portaria Reitoria 497 de 2020. É importante destacar que também tem o acadêmico, que nós temos servidores lotados em exercício nos laboratórios também, né, que vão ter estudantes também, quando se tratar de aulas práticas, né. Então, nesse projeto de distanciamento social, a gente pode ver a capacidade máxima de pessoas. Então, os diretores de instituto deverão observar essa capacidade máxima que vai estar disponível no site da Unilab. Gostaria de ver um exemplo prático? Vamos lá. Suponha que a diretoria X, que é a unidade máxima, tem em sua estrutura as unidades, incluindo o gabinete do titular da unidade máxima, que ficam localizadas nas salas A, P e O, conforme você vê, né, nessas setas na figura ao lado. Essas unidades, essas salas A, P e O, elas compõem uma diretoria X. Conforme a definição no projeto, você vê que a capacidade de pessoas por unidade máxima, somando as salas A, P e O, é de 21 pessoas, conforme vê na figura ao lado. Nesse caso, de acordo com o artigo 16 da Portaria da Reitoria, poderia manter em atividade presencial no mesmo dia 7 servidores, que é 30%. Se verificar na Portaria da Reitoria, tem um percentual de até a quantidade de pessoas no mesmo dia, né, ocupando o mesmo espaço. E o resultado fracionário será arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Dessa forma, faça a distribuição de servidores entre as salas para evitar a aglomeração e garantir o distanciamento de 1,5 metro. Assim, com a quantidade de 7 pessoas, no exemplo que a gente viu, e são 3 salas, a gente pode ir colocando 2 em uma sala, 3 em outra sala e o restante em outra sala, a fim de evitar aglomerações. Para perfeito entendimento deste tópico, é indispensável a leitura dos artigos 11, 18 e 23 da Portaria Reitoria 497, de 26 de novembro de 2020. Portanto, eu recomendo que faça uma pausa neste vídeo e veja o texto que traz lá da portaria para seu conhecimento, para facilitar a compreensão deste vídeo. Visto o vídeo, vamos dar sequência. Já terminou? Orientações para as pessoas que estarão em trabalho remoto sob revezamento. Em regra, priorize o trabalho remoto aos servidores docentes e técnico-administrativos que estejam elencados nos artigos 12 e 23 da Portaria Reitoria. Professores ocupantes de CD e FG que estejam obrigados às atividades de ensino, que não são ocupantes de CD1 e CD2, deverão alinhar as atividades acadêmicas com as unidades acadêmicas de origem. Assim, professores que sejam ocupantes de CD1 e CD2 estão dispensados das aulas. Os demais, que têm CD4, CD3 para baixo, eles, além das atividades administrativas, também estão sujeitos às atividades acadêmicas. Portanto, no que tange às atividades acadêmicas, devem ser alinhados com as respectivas unidades de vinculação. As atividades acadêmicas e administrativas, presenciais ou remotas, dos docentes não ocupantes de CD e FG, bem como professores temporários, inclusive o acompanhamento e controle dessas atividades, ficam sob deliberação das unidades acadêmicas. Atenção! Em nenhuma hipótese, a jornada de trabalho semanal a qual o servidor está submetido deverá sofrer prejuízo, independente do regime de trabalho realizado, sendo que, no caso de faltas injustificadas, poderá haver o desconto na remuneração com fundamento no artigo 44 da Lei 8.112. Caracterizadas as faltas injustificadas ou faltas justificadas e não compensadas até o mês subsequente ao da ocorrência,
quando autorizado pela chefia imediata, deverá o dirigente de unidade enviar o ofício SGP com os dias ausentes para fins de desconto na folha de pagamento. Então, ainda que esteja em trabalho remoto ou sob revezamento, em nenhuma hipótese deve ser deixado de ser cumprida jornada diária. Por óbvio, no revezamento, em atividade nos dias que vão ser feitos presencialmente, pode ser que horários de pico, para evitar aglomeração, a pessoa chegue um pouco mais atrasada ou tenha que sair mais cedo. Essas horas que a pessoa chega um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, podem ser abonadas pela chefia imediata. Mas é importante sempre ressaltar, a carga horária diária deve ser cumprida. Atenção! A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, os servidores que em trabalho remoto poderão ser solicitados a retornar ao trabalho presencial pelo dirigente de unidade mediante despacho fundamentado da chefia imediata ou colegiado da unidade acadêmica. Por exemplo, um docente que esteja em trabalho remoto por determinada situação, mediante deliberação do respectivo colegiado do curso, colegiado da unidade acadêmica, entendem que esse docente deve exercer sua atividade prática na Unilab. Se assim for entendido pelo colegiado, mediante necessidade de serviço, é necessário que essa docente ou esse docente que esteja em trabalho remoto deva estar presencialmente na Unilab para executar a atividade necessária. Os servidores que estejam em trabalho remoto, por estarem elencados nas situações previstas no artigo 12 da portaria da reitoria, ou quando estejam sob suspeita ou tenham contraído o coronavírus, deverão abrir o processo SEI, conforme vocês veem na tela, incluir o documento autodeclaração, que está previsto na instrução normativa, solicitar a ciência da chefia imediata e enviar o processo à unidade SEC-SGP. Então, o servidor vai abrir esse processo, incluir o documento autodeclaração, vai incluir a autodeclaração conforme o caso. Nós temos várias situações, declaração por filho em idade escolar, o inferior, declaração de saúde, que é das pessoas que têm alguma patologia ou alguma condição específica para estar em trabalho remoto, ou por ser suspeito ou ter contraído coronavírus. Então, são situações que estão lá na IN e é necessário que a pessoa proceda com esse requerimento. Terminado este vídeo, a gente vai ver no próximo vídeo as orientações para preenchimento do plano de trabalho dos servidores que estarão em trabalho remoto, e também incluindo os de regime de turnos alternados de revezamento. É muito importante que faça a leitura da portaria da reitoria 497 de 26 de novembro de 2020, que estará disponível no site, a instrução normativa da SGP número 8 de 4 de dezembro de 2020, as orientações da SGP de enfrentamento à Covid-19, principalmente no contexto de trabalho remoto e as medidas preventivas, do plano de biossegurança da Unilab, disponível na página do CIEC. É muito importante fazer essa leitura desses documentos, eles estarão disponíveis no site da Unilab. Obrigado pela paciência e atenção. Fiquem em paz, com segurança e saúde, bem como a família e amigos. Cuide-se e cuide das pessoas próximas a você. Vamos continuar enfrentando a Covid-19 na certeza de que a venceremos. Contamos com você. Um abraço.